Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Diva Kids. Vocês sabiam que há muito tempo atrás as pessoas falavam um só idioma? E vocês sabem como surgiram os vários idiomas? Você sabe, Enzo? Eu vou contar para vocês. Essa história está na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 11, e ela se chama... A Torre de Babel. Isso mesmo, vamos lá? Sim. Depois do dilúvio, vocês lembram, crianças, da história do dilúvio? Eu vou deixar aqui o link na descrição. Quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, vocês vão lá e assistem o vídeo do dilúvio, não é esse? Pois então, depois do dilúvio, Noé e toda a sua família, eles saíram da arca, não é, Enzo? Eles saíram da arca e aí Deus falou com eles. Deus prometeu para Noé e toda a sua família e toda a humanidade que não mais destruiria a terra através de água, Enzo. Pois é. E aí ele nos deixou um sinal do seu compromisso, que é o arco-íris. Isso mesmo. E Deus falou para Noé, Enzo, e toda a sua família, depois que eles saíram da arca, que eles deveriam povoar a terra. Isso mesmo. Eles tiveram muitos filhos, Enzo, e encheram a terra de pessoas novamente. Pois é. E um dia, as pessoas tiveram a seguinte ideia, Enzo. Elas disseram assim: se a gente fizer uma cidade e nessa cidade a gente construir uma torre gigantesca que chegue até o céu, Enzo. Aí a gente vai ficar junto e ainda nós ficaremos famosos, seremos conhecidos de todos, Enzo. Você acredita que eles falaram isso? Se fosse nos dias de hoje, Enzo, essa torre iria bombar, Enzo, na internet. Isso mesmo, seria notícia nos jornais, na TV, nas redes sociais. O Instagram, crianças, de Cinear iria bombar com muitos likes, Enzo, muitos comentários, muitos compartilhamentos e milhares e milhões de seguidores. É isso aí. E assim aconteceu. A grande maioria das pessoas resolveu fazer aquela torre naquela cidade, não é, Enzo? E eles começaram a construir aquela torre gigantesca, crianças. Isso mesmo, ó. Só, crianças, que Deus não gostou nada dessa história, né, Enzo? Deus não gostou dessa história, porque além do povo estar desobedecendo a Deus, porque Deus havia ordenado que eles se espalhassem sobre a terra, mas eles queriam ficar juntinhos, Enzo. Além deles desobedecerem a Deus, eles também estavam se tornando arrogantes, isso mesmo. Eles estavam se tornando tão maus como aquelas pessoas diante do dilúvio, não é, Enzo? Então, Deus resolveu dar um basta na construção daquela torre. Chega! Pois é. Só que Deus não destruiu a torre, Enzo. Deus também não deu uma bronca nele. Sabe o que Deus fez? Deus disse assim: vamos confundir a língua deles. Todos falam a mesma língua, então vamos confundir. Vamos fazer com que eles falem línguas diferentes. Assim eles não vão entender uns aos outros e eles vão parar de construir essa torre. E assim aconteceu, Enzo. Deus confundiu, crianças, a língua deles, isso mesmo. Deus confundiu a língua. E um belo dia, Enzo, eles chegaram lá na construção e um falava A, o outro entendia B. Um pedia tijolo, Enzo, e o outro trazia madeira. Um falava bom dia e o outro achava que era xingamento. Foi uma confusão lá na construção da Torre de Babel, isso mesmo. Ninguém se entendia, ninguém sabia o que o outro falava. E o que aconteceu? A construção parou com aquela confusão toda. Pois é. E aí, aqueles que falavam inglês foi para um lado, os que falavam alemão foi para outro. Os que falavam hebraico,
foram para o Oriente, os que falavam português, os que falavam francês foram para o Oriente. E assim mesmo surgiu os vários idiomas, os países, as nações. Olha só que legal, do jeito que Deus queria, não é? É isso aí. E aí aquela cidade, ela se chamou, sabe o quê? Babel, que significa misturado e confuso. Isso mesmo, significa misturado e confuso. Confusão, crianças. Olha isso. Sabe, crianças, essa história, Enzo, ela nos ensina que nós não devemos ser arrogantes. Porque a arrogância, ela leva à destruição, né, Enzo? E o orgulho leva à tristeza, ao sofrimento, crianças. Pois é. Todos nós, crianças, temos talentos, temos qualidades, não é, Enzo? Tem gente que mora numa casa bonita, que sabe falar vários idiomas, que estuda numa escola, né, boa. E tem outras crianças, Enzo, que não moram numa casa tão bonita, que não tem um brinquedo tão caro, tão legal. Mas nós não podemos desprezar nem humilhar aquelas pessoas que não moram numa casa tão bonita, que não sabem falar inglês, não é? Que não estuda numa escola chique, numa escola particular. Nós não podemos humilhá-las e desprezá-las. Não podemos fazer isso. Sabe, Enzo? A gente não deve se achar melhor, mais importante, porque a gente tem um brinquedo novo, porque a gente tem uma roupa bonita. Não, não, não. Todas as pessoas são iguais, sabia? A gente não pode tratar aquelas pessoas com deficiências com discriminação. A gente não pode humilhá-las, porque elas são tão importantes quanto nós, Enzo. Sabia? Para Deus, nós somos todos especiais, crianças. Isso mesmo, todos nós somos especiais e importantes para Deus. Nós não podemos ser arrogantes, não podemos ser orgulhosos e nós não podemos humilhar nem discriminar ninguém. Isso mesmo, devemos tratar todos iguais. Porque o Enzo tem talentos diferentes do meu. O Enzo é bom em uma área, eu sou boa em outra área, não é? Mas nem por isso o Enzo vai me desprezar e eu vou desprezar o Enzo. Não, não, não. Todos nós temos dons e talentos. O Enzo é tão bom quanto eu e eu sou tão boa quanto o Enzo. Só que eu sou boa em uma área e o Enzo é bom em outra área, não é? Não é porque alguém tem uma necessidade, tem uma deficiência, né, um portador de deficiência, que eu posso dizer que ele não sabe nada, que ele não sabe fazer nada, que ele é menos importante que eu. Não, não, não. Ele é tão importante quanto você e você deve valorizar isso. É claro que nós devemos ficar felizes pelos nossos talentos, as nossas qualidades, porque temos bênçãos que o Senhor nos deu, mas nós não podemos usar isso para ser motivo de orgulho, de ostentação, de discriminação. Pelo contrário, a gente deve usar os talentos, os dons, as bênçãos que o Senhor nos deu para ajudar outras pessoas e para abençoar outras pessoas, não é isso? É isso aí. Essa é a nossa história de hoje, crianças. Espero que vocês tenham gostado da nossa Torre de Babel, né, isso? Espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. Põe essa outra. Você quer colocar a mãozinha aqui? Coloca aí a mãozinha. Isso. Assim, ó. Assim, isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. E já sabe, não é? Se inscreva, deixa o like e até a próxima! E compartilha o vídeo com os coleguinhas de vocês, ok? Tchau, pessoal! Até a próxima!